A seguir, Toque de Vida. Neste domingo. Olá, bom dia. Seja bem-vindo ao Culto Cristão Luterano aqui no Toque de Vida. Hoje um momento muito especial com muita música. 4 grupos da UBRA unidos em coro, o grupo vocal, o coro sacro, o coro escola e o coro da UBRA, acompanhados também pela Orquestra Sacra da Universidade. Acompanhe conosco a partir de agora este momento de palavra, louvor e muita música. Muito bom dia. Que bom ouvir o bom dia de vocês nessa manhã tão especial, como é todo domingo de manhã, quando nós cristãos nos reunimos em família para celebrar a palavra de Deus, os sacramentos, a alegria de estarmos com Ele. E muito especialmente hoje, num culto que a gente chama de culto cantate, que vocês já viram na liturgia que está impressa, um pequeno texto explicando um pouco da origem, que remonta ao século XIX, de cultos bastante celebrativos, com bastante música, de coros, antigamente também com sopros e tal, e hoje a gente substituiu os sopros, né, Pastor Paulo, pelas cordas. O sopro está ali também através da flauta transversa, e com os nossos coros aqui reunidos, o coro Escola 1 e 2, o coro da CELSP Centro, também o coro sacro da UBRA, sob a regência do Pastor Paulo, e também o grande coro da comunidade, que faz parte deste grande coro que hoje quer louvar a Deus. A maioria das músicas são em uníssono, justamente já para facilitar, para que todos cantemos conduzidos pelo grande grupo Louvores a Deus. E também você que está conosco através da UBRA TV, sinta-se em casa com a grande família cristã luterana. Quiser tentar cantar também, alguns dos hinos vão aparecer em legenda no seu vídeo, pode de repente ir ouvindo e quem sabe ir cantando junto com a gente também. Será uma grande honra ter você conosco participando do grande coro da CELSP. E hoje também a CELSP, Comunidade da Capela da UBRA, celebra o Dia do Amigo, que neste mês de julho é celebrado com o culto, depois o momento de confraternização. Mas a gente já pode começar a celebrar essa alegria estendendo a mão, pelo menos a uns 2 ou 3 amigos ao nosso lado, pode ser? E dando um caloroso bom dia. Convido então para, com o nosso programa em mãos, para o momento de invocação ao nosso Deus. Nos colocamos de pé. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao Teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a Tua misericórdia e durante as noites a Tua fidelidade. Pois me alegraste, Senhor, com os Teus feitos. Exultarei nas obras das Tuas mãos. Cantarei para sempre as Tuas misericórdias, ó Senhor. Os meus lábios proclamarão a todas as gerações a Tua fidelidade. Pois disse eu, a benignidade está fundada para sempre. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A comunidade queira sentar. Conduzidos então na primeira canção pela Orquestra Sacra, também com integrantes da Orquestra da UBRA, os coros conosco, todo o grande coro da comunidade, a Deus cantai louvores. Você, o imenso amor.
culto cristão sempre tem um momento de confissão de pecados. Não é um momento para se agredir, de agredir a autoestima, nem nada disso. É um momento para reconhecermos a nossa imperfeição, mas com alvo no perdão. Lembrarmos que temos um Pai amoroso que nos ouve e nos perdoa. Convido a ficarmos de pé para este momento. Senhor, torna realidade entre nós o que prometeste através dos profetas, que do nascimento do sol até o ocaso, seja louvado o nome do Senhor. Perdoa-nos a velha cantiga de lamentações e gemidos, de acusações e inveja, de ódio e represália. Ajuda-nos a mudar radicalmente a melodia da nossa vida. Capacita-nos a ajudar e suportar uns aos outros, a consolar e confiar, de modo que nossa vida inteira se torne um hino de louvor ao Teu nome. Tem piedade de nós, Senhor. Assim diz o Senhor: dar-vos-ei coração novo e porei dentro em vós espírito novo. O Teu nome, Senhor, subsiste para sempre e a Tua memória passará de geração em geração. Por isso, àqueles que verdadeiramente estão arrependidos e creem na misericórdia de Deus, anuncio o perdão de todos os seus pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, vivemos num mundo que de tanta pressa e preocupação, de tanto raciocinar e planejar, gemer e temer, esqueceu e desaprendeu o agradecer e o louvar. E porque nós mesmos fazemos parte deste mundo, entoamos tão facilmente esta velha melodia de sempre. Por isso te pedimos, Senhor, ensina-nos diariamente a canção da nossa adoração e do agradecimento, pois só Tua palavra proporciona alegria, força e renovação à nossa vida. Por Jesus. Amém. Comunidade, queira sentar. Preparação ao momento da leitura da Palavra de Deus, o hino Santa Bíblia, meu prazer. Leitura bíblica conforme Efésios, capítulo 3, dos versículos 14 a 21. Tem por título Oração em favor do povo de Deus. Diz Paulo: por esse motivo eu me ponho de joelho diante do Pai,
de quem todas as famílias no céu e na terra recebem o seu verdadeiro nome. E peço a Deus que da riqueza da sua glória, Ele, por meio do seu Espírito, dê a vocês poder para que sejam espiritualmente fortes. Peço também que, por meio da fé, Cristo viva no coração de vocês. Eu oro para que vocês tenham raízes e alicerces no amor, para que assim, juntos com todo o povo de Deus, vocês possam compreender o amor de Cristo em toda a sua largura, comprimento, altura e profundidade. Sim, embora seja impossível conhecê-lo perfeitamente, peço que vocês venham a conhecê-lo, para que assim Deus encha completamente o ser de vocês com a sua natureza. E agora, que a glória seja dada a Deus, o qual, por meio do seu poder que age em nós, pode fazer muito mais do que nós pedimos ou até pensamos. Glória a Deus por meio da Igreja e por meio de Cristo Jesus, por todos os tempos e para sempre. Amém. A leitura do Santo Evangelho é conforme São Marcos, no capítulo 6, página 35. Marcos 6, a partir do versículo 45, tem por título: Jesus anda em cima da água. Logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o povoado de Betsaida, no lado leste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de se despedir dos discípulos, Jesus subiu o monte a fim de orar ali. Quando chegou a noite, o barco estava no meio do lago e Jesus estava em terra sozinho. Ele viu que os discípulos estavam remando com dificuldade porque o vento soprava contra eles. Já de madrugada, entre as 13 e 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água, e ia passar adiante deles. Quando viram Jesus andando em cima da água, os discípulos pensaram que ele era um fantasma e começaram a gritar. Todos ficaram apavorados com o que viram, mas Jesus falou com eles dizendo: coragem, sou eu, não tenham medo. Aí subiu no barco com eles e o vento se acalmou. Os discípulos estavam completamente apavorados. É que a mente deles estava fechada e eles não tinham entendido o milagre dos pães. Jesus e os discípulos atravessaram o lago e chegaram à região de Genezaré, onde amarraram o barco na praia. Quando desceram do barco, o povo logo reconheceu Jesus. Então eles saíram correndo por toda aquela região, começaram a trazer os doentes em camas e os levaram para o lugar onde sabiam que Jesus estava. Em todos os lugares aonde ele ia, isto é, nos povoados, nas cidades e nas fazendas, punham os doentes nas praças e pediam a Jesus que os deixasse pelo menos tocar na barra da sua roupa. E todos os que tocavam nela ficavam curados. Até aqui a leitura. Nós queremos neste momento confessar a nossa fé, e nós vamos fazer isso através das palavras do hino 232 do Inário Luterano, que está na liturgia, de forma cantada. De forma falada, perdão. Convido a congregação a ficar de pé. Nós cremos todos num só Deus, nosso Pai e Criador, que governa a terra e céus. Anjos cantam em louvor. Tudo faz com o seu poder, sempre quer nos socorrer. E cremos no Senhor Jesus, que da Virgem Mãe nasceu. Com sua morte lá na cruz, a Satã por nós venceu. Vitorioso ressurgiu e com glória ao céu subiu. E cremos no Consolador, que do Filho e Pai provém. E cremos no Consolador, que do Filho e Pai provém, sendo o terno amparador dos que em aflições se vêem. És triuno, ó bom Senhor, cantem todos teu louvor. Querem sentar? Convido a congregação a tomar o programa de culto e dar uma olhadinha no verso.
Nós temos aqui no verso, como de costume já há alguns cultos, o recadastramento dos membros da Capela da Ubra, aqueles que frequentam a capela aqui regularmente. Nós pedimos, a recepção vai passar algumas canetas entre os bancos agora, e até o final do culto procurem preencher esses dados, e esse cadastro será ampliado depois. Nós vamos solicitar por e-mail mais alguns dados de vocês. Então preencham e na saída entreguem então para o pessoal da recepção. Obrigado. Convido as professoras da escola bíblica, a Silvia, a Rebeca e também as crianças, todas as crianças venham à frente aqui, para o nosso momento da escola bíblica. Isso, podem ficar aqui na frente do primeiro degrau aí. Bom dia, tudo bem com vocês? Tudo certinho? O que vocês vão fazer agora então? Escola bíblica, o que se faz lá? Aprende sobre Jesus. Muito bem, muito bem. Qual será a história que eles vão ouvir hoje, né? É essa mesma aqui? Jesus andando sobre as águas. Vocês já viram alguém andar sobre as águas? Não percam, vocês vão ver hoje na historinha. Vamos fazer uma oração antes de vocês irem? Pode ser? Querido Jesus, obrigado por estarmos aqui e aprendermos a Tua Palavra. Abençoe a nossa vida e nossa escola bíblica. Em Teu nome, amém. Muito bem, pode vir para aqui, para a escolinha. Tem uma boa escolinha lá. Nós cantamos uma linda canção. Que Deus ilumine a nossa mente no meditar da sua santa palavra. Amém. Ontem à noite, conversando com um grupo de jovens dessa comunidade aqui da capela, nós fizemos a leitura do texto conforme Marcos, capítulo 6, a mesma que nós fizemos aqui. E eu pedi para que eles ouvissem a leitura da seguinte forma: imaginando que eles estivessem na cozinha preparando um sanduíche, e que a televisão estaria ligada na sala, e lá na cozinha preparando o sanduíche, eles, opa, isso me interessou. Aí eles iriam até a sala, levantariam o volume, porque ouviram alguma coisa que chamou a atenção. E foi interessante, muitas coisas chamaram a atenção ontem à noite no grupo de jovens, e eu destaquei algumas delas. Um dos jovens, é claro, disse: olha, Jesus caminhou por cima da água. Isso é um negócio que chama atenção, né? Vamos combinar. Alguém outro disse assim:
Quando ele entrou no barco, parou o vento. Jesus entra no barco e para o vento. Depois diz assim, o outro jovem: os caras só tocavam na roupa de Jesus e estavam curados. Era pegar e... Isso chama atenção. Aí outro disse ainda, e lembrando muito bem que na verdade essa não é a história desse evangelho, é a história anterior do domingo passado, mas aparece um trechinho, ele diz assim: eles não tinham entendido o milagre dos pães e dos peixes, né? Pô, o jovem estava ligado. E a outra coisa que chamou a atenção foi que a mente dos discípulos estava fechada. A mente dos discípulos estava fechada. Poderíamos dizer: nossa, pastor, quantos pontos? E é verdade, são muitos. Eu espero que a próxima hora e meia a gente consiga conversar sobre eles, tá? Tranquilo? Brincadeiras à parte, gente, olhando o texto, nós percebemos nada mais, nada menos do que o nosso poderoso Deus, Jesus Cristo, agindo. O Cristo agindo na vida dos discípulos. Jesus é um Deus que age. É um Deus que age quando menos esperamos. Os caras estavam no meio do lago quando vê Jesus está caminhando do lado, quando menos esperaram. É um Deus que age de forma surpreendente. E é um Deus que age independentemente, para falar uma palavra comprida, né? Independentemente da compreensão humana. Os discípulos não estavam entendendo, mas Deus estava agindo. E por fim, Jesus se retirou para orar, né? E Paulo em Efésios também ora. Bom, imagine os discípulos lá água adentro. Jesus fica para orar no monte, ali próximo. Os discípulos entram no barco, vão no lago, estão lá no meio do lago e de repente se encontram em dificuldades. Veja que não era um num barquinho, era o grupo dos discípulos no barco e já não conseguiam remar porque o vento soprava contra eles. Eles não sabiam mais o que fazer, essa é a verdade. E Jesus vê isso. Poderíamos perguntar, vamos viajar um pouco, isso não está no texto, vamos criar um texto paralelo aí. Quantas vezes o nosso barquinho está lá no meio do lago? Alguém já se sentiu como estando com um barquinho no meio do lago? E o pior de tudo, geralmente não é um grupo de discípulos que está remando, não é verdade? É a gente e Deus, poderíamos dizer. E o vento parece que cada vez fica mais forte. Nós poderíamos dizer que é nesses momentos, Jesus também não passa longe da nossa vida. Ele também vê a nossa dificuldade, assim como ele viu a dificuldade dos discípulos, parou, entrou no barquinho, e o que será que Jesus disse? Vamos conferir de novo? Jesus entra no barco, e conforme nos relata o evangelista Marcos, diz para aqueles que estavam lá enfrentando dificuldades: coragem, sou eu, não tenho medo. Coragem, sou eu, não tenho medo. No barquinho da nossa vida, em meio ao lago, a gente não sabe às vezes que clima nós vamos encontrar, que tipo de tempestade, se vai ter chuva, se vai ter vento, se terá ondas. É só eu no barco, mas nós podemos ter a mesma certeza de que nesse barquinho tem um cara que não passa ao lado, ele chega nesse barquinho também. E Jesus quer me ajudar nas minhas dificuldades, independente qual seja o clima. Jesus quer nos ajudar a remar, porque é bem provável que a gente encontre mais oposição do que alguém que nos ajude a remar, não é mesmo? É mais fácil encontrar gente que assopra contra o barco do que gente que ajude a remar. Que tipo de problemas poderia ter esse barquinho? Problemas de ordem emocional, grana, não tem mais dinheiro, e agora? Dúvidas, medo, como foi o caso dos discípulos, medo do desconhecido, do novo.
De repente, medo de uma situação que se apresenta na família e eu não sei o que fazer. E eu fico pensando, ai meu Deus, eu já estou sem forças para remar esse barquinho. Me ajuda. Ele entra no barco. Quantas vezes Deus age de modo surpreendente na minha vida, nesse meu barquinho? Com os discípulos, Jesus caminhou sobre as águas. E com nós, será que alguém já viu Jesus caminhando sobre as águas aí? Não? Eu também não. Mas eu tenho visto muitas outras coisas, bem maiores do que caminhar sobre as águas. Porque Jesus não sabe fazer só isso, caminhar sobre as águas. Ele sabe muito mais, porque Ele é Deus. Talvez na minha vida eu pudesse dizer, olha, é incrível, eu não esperava mais e aconteceu. A coisa se resolveu. Só pode ter sido Deus. De repente eu vou dizer, incrível, eu orei e Deus atendeu a minha oração, já fazia tanto tempo. Mas Deus atendeu a minha oração. Ou eu poderia dizer, incrível, não sei como, em meio à minha pior perda, eu consegui superar. Eu acho que eu consegui isso só porque Deus me deu forças, senão eu não teria conseguido. Ou poderíamos dizer ainda, incrível, eu não esperaria receber tamanha alegria, ter uma vida tão legal como Deus tem proporcionado para mim. A gente não vê Jesus andar sobre as águas, mas dá para ver muitas outras coisas. Por fim, seguindo no texto, a gente vê uma dificuldade dos discípulos aí. Jesus age na nossa vida como agiu na vida dos discípulos, mas creio eu que assim como eles, nós também tenhamos um complicador. Quando Jesus vinha em direção a eles, estava por assim dizer, iria agir a favor deles, eles acham que é um fantasma. Mas é um fantasma isso que nós estamos vendo. E aí ficaram com medo. Quanto fantasma tem na nossa cabecinha, não é mesmo? Se eu perguntasse para cada um de vocês aqui, ou dissesse os meus, acredito que cada um tem os seus fantasmas, né? Deveríamos talvez chamar os caça-fantasmas, né? Antigamente tinha isso aí, mas a gente não precisa daquela ambulância grande, branca e reformada. Enfim, a gente tem o cara, que é Jesus. Eles achavam que era fantasma. Que tipo de fantasma será que a gente tem na nossa vida? A gente vê que é Deus que está agindo e a gente não, isso é outra coisa. Aí eu imagino a teoria A, imagino a teoria B, a C, estão contra mim, ninguém me ama, nada dá certo, que porcaria mesmo, perdão da palavra, né? E na verdade não é nada disso. De repente é Jesus que está agindo na minha vida, através de uma dificuldade, pode ser, através de uma bênção, ou simplesmente através do dia a dia, do corriqueiro, do normal, do óbvio. Não é fantasma. Fica a pergunta, para nós pensarmos quais são os meus fantasmas. Como eu disse no início, Deus age, é o palavrão aquele, né? Independentemente da nossa compreensão. Isso aqui um jovem pegou e disse, pô, mas os caras estavam com a mente fechada. Os discípulos que estavam todos os dias junto com Jesus, se eles estavam com a mente fechada, o que sobra para nós, né? Daria para pensar assim, mas a gente tem uma revelação até maior do que os discípulos. A gente tem a história, o fechamento na palavra que nos conta como é que os discípulos reagiram e como foi o fim da história. Nesse sentido a gente tem vantagem. Não estamos com o Salvador assim, pegando na barra da saia, como se diz, mas nós temos o fecho das histórias. Deus age independentemente da nossa compreensão. Isso chamou a atenção pelo seguinte fato: nós temos a tendência de pensar que Deus só vai agir na minha vida se eu conseguir compreender todas as coisas e organizá-las na minha mente 100%. Daí Deus age. Às vezes a gente sempre fala no batismo aqui, né? Que a gente, não, depois que alguém compreendeu o batismo, senão não dá para batizar a criança, né? Dá sim, o batismo independe da compreensão da criança. O que será que a gente tenta explicar? O que será que a gente tenta explicar na nossa vida? Às vezes a gente tenta explicar até a fé. Deus realiza coisas tão grandiosas
que são inexplicáveis. A coisa mais inexplicável na face da terra, se eu for pensar pela razão, é o fato de Deus mesmo morrer por nós seres humanos. Isso não tem explicação nenhuma. Da parte de Deus há uma explicação, mas é da parte dele, que tudo sabe, tudo compreende e tem planos perfeitos. Agora, da nossa parte, pensar que alguém veio pagar o pato em nosso lugar é meio difícil. E Deus age na minha vida dessa forma, muitas vezes pagando o pato. Há pouco nós pedimos perdão, mas alguém morreu por esse perdão não é gratuito. E Deus age mesmo que eu não compreenda. Às vezes eu estou deste lado, né? Pensando dessa forma, completamente oposta àquilo que Deus está pensando. Eu não compreendo o que Deus está fazendo. Eu não entendo por que eu sofro, eu não entendo por que eu estou alegre, eu não entendo o porquê de A, B, C. Mas Deus está fazendo, mesmo que eu não compreenda. Esse é o ponto maravilhoso que aparece nesse texto. Os discípulos não compreendiam, mas Jesus estava com eles, mesmo que eles não compreendiam as coisas. E é isso na nossa vida. A gente às vezes, na nossa maneira de ser, de não compreender as coisas 100%, a gente acha que Deus não está mais com a gente, que Deus não age mais na vida, né? O bom é que mesmo que se a gente pensar assim, Deus vai continuar agindo. E nesse sentido, na ação de Deus, e de compreender ou não compreender a ação de Deus, eu pego o texto de Efésios capítulo 3, aonde o apóstolo Paulo nos dá um nó na cabeça, porque ele ora em favor lá do povo de Éfeso, para que eles venham a compreender. Então eu estou dizendo uma coisa e a Bíblia está dizendo outra, será? Diz assim, o apóstolo Paulo ora para eles a partir do 14, quem quiser conferir aí, né? Por esse motivo eu me ponho de joelhos, etc, etc e tal. Peço também por meio da fé que Cristo viva no coração de vocês, e oro para que vocês tenham raízes no alicerce, no amor, para que assim juntos com todo o povo de Deus possam compreender o amor de Cristo em toda a sua largura, comprimento, altura e profundidade. Eu não sei a altura, a largura, o comprimento e a profundidade nem disso aqui direito. Quanto mais a altura, a largura, o comprimento e a profundidade do que é Deus. É interessante, gente, que independe da nossa compreensão, mas da mesma forma, Deus e o apóstolo nos motiva a tentarmos mais e mais e mais pegarmos esta herança, essa aliança, essa palavra e tentarmos compreender a altura, a profundidade, o comprimento, a largura do que é Deus na minha vida. E a conclusão mais óbvia é que Deus cobre toda a minha vida e eu nunca estou desamparado com o meu barquinho no meio do lago, com o vento soprando forte. O que Paulo está fazendo aqui? Paulo está orando, né? O que Jesus fez antes? Ele se despede dos discípulos e vai para o monte também, né? Ele vai orar sozinho. E aqui Paulo diz que se coloca de joelhos para orar em favor daquela igreja. E nós estamos numa semana muito importante, o Dia do Amigo. Estamos comemorando aqui como congregação cristã, como irmãos na fé, como amigos na mesma fé também. E nesse sentido é muito importante lembrar que Jesus orou sozinho lá. O que Jesus estava orando? O texto não diz. Pode ser que ele estivesse orando por nós. Paulo está orando. Nós lemos um trecho da oração. Todo o capítulo ali é uma baita de uma oração. E aqui fica um desafio para nós também orarmos. Para nós também orarmos, e orarmos por aqueles que são nossos amigos e nossas amigas, para que não só nós venhamos a compreender, mas que também nossos amigos e amigas cristãos ou não cristãos tenham também esse mesmo Cristo no seu barquinho.
que eles tenham essa mesma graça, esse mesmo amor, quanto o vento sopra contra eles também. E por isso eu convido vocês para que neste momento nós concluamos esse momento de mensagem com um momento de oração, tá? Vocês podem ficar assim como estão, sentados. Pensem nos amigos, na vida de vocês, e nós vamos fazer um momento de oração para concluir essa mensagem, tá? Senhor Deus, nosso Pai, obrigado por estarmos aqui e te pedimos, age na nossa vida quando estivermos esperando ou não. Entre no nosso barco e acalme a tempestade que muitas vezes se forma em nosso íntimo, em nossas relações. Surpreenda-nos, Senhor, com o teu poder, ou também surpreenda-nos com aquilo que é corriqueiro, as bênçãos que vêm de tua poderosa mão. Senhor, te pedimos, dá-nos entendimento, para que possamos ler, compreender, gostar de ouvir a tua santa palavra e que ela seja poderosa em nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, a entendermos essa palavra com cada vez mais profundidade e praticá-la diariamente. E de modo especial, Senhor, oramos por todos os nossos amigos, os quais tu conheces muito bem, assim como tu nos conheces. Senhor, oramos por nossos amigos, aqueles que te conhecem ou não, mas te pedimos, dá fé a cada um desses corações, dá sustento para que tenham todo o necessário para a sua vida. Ajuda-lhes, Senhor, a tocar o barco em frente. E, Senhor, te pedimos para eles e para nós o principal: esteja conosco e com eles, e nos abençoe, e abra a nossa mente para que compreendamos quão grande é o teu amor através de Jesus Cristo. Ó Senhor, tudo isso colocamos em tuas mãos, nós mesmos e cada um de nossos amigos. Em teu nome, ó Jesus, Senhor sobre todas as coisas. Amém. Convido a congregação a ficarmos de pé para o momento de oração. Amado Senhor, graças te damos pela dádiva da música, pelo louvor e adoração com vozes, sons e tons. Agradecemos-te por escutares nosso cantar, que expressa nossa gratidão, ainda que seja apenas uma resposta fraca e imperfeita
à tua grande benignidade e ao teu amor. Sabe, Senhor, que nem sempre nos é fácil cantar o hino de graças e louvor. Em nós agradecer, introduz frequentemente o lamento. Em nossa alegria, a preocupação. No entanto, cantamos teu louvor e engrandecemos a tua misericórdia, porque experimentamos algo da tua fidelidade que é nova todas as manhãs, do teu amor ilimitado, da tua presença entre nós todos os dias, também nos dias de angústia e da tentação, do desespero e da dor. Nessa hora, porém, também pensamos nos muitos que padeceram o sofrimento e dificuldades, que não cantam, mas gemem, que não louvam, mas choram. Pensamos naqueles que não têm mais ânimo nem coragem para viver, nos solitários, nos doentes, sem esperança, naqueles que pranteiam a perda de um ente querido. Suplicamos-te, Deus misericordioso, faze com que também eles possam juntar suas vozes ao canto da esperança e fé. Iniciando a celebração do sacramento da Santa Ceia, corpo e sangue de Cristo com o pão e o vinho para perdão de pecados, fortalecimento na fé e testemunho de unidade na nossa fé, oramos em conjunto o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória minha. E semelhantemente também, depois da ceia, tomou o cálice e tendo dado graças, o negou, dizendo: Bebei todos deste. Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós para a remissão de pecados. Fazei isto quantas vezes o beberdes, em memória minha. A paz do Senhor seja convosco para sempre. Amém. A congregação queira sentar-se. Convido os colegas Marco, Ângelo e Bruno para auxiliar na distribuição da Santa Ceia, corpo e sangue de Cristo. Todos os cristãos batizados que foram instruídos nas principais verdades bíblicas e que concordam com a confissão de fé da Igreja Luterana participam neste momento desse sacramento de alegria, de celebração, de também amizade, porque é um sacramento não só vertical, eu e Deus, mas também horizontal, eu e meus irmãos na fé, celebrando este momento. Hoje, infelizmente, pela quantidade das pessoas, não faremos no altar, que dá aquele sinal mais de proximidade, mas nem por isso deixará de ser um momento de celebração completa do sacramento, mas será na forma de fila. Este setor aqui da capela vem por este lado, recebendo aqui o pão e vinho e retornando por aqui, por este mesmo corredor. E este setor aqui da capela vem por aqui, recebe junto a estes bancos aqui o pão, o vinho, o corpo e o sangue, retornando desta maneira aos seus lugares. E durante a distribuição teremos canções e músicas entoadas pelo nosso grupo, orquestra e coral. Deus abençoe o participar de todos os comungantes.
Neste momento nós vamos fazer a ação de graças conforme o ponto 17 da nossa liturgia. Ponto 17 da liturgia, convido a que fiquem de pé. Ó Senhor, nosso Pai Celestial, a Ti rendemos graças porque nos proporcionaste este presente que salva. Por isso pedimos que nos fortaleças a fé em Ti e que esta fé torne-se cada vez mais ativa no amor. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Convido a congregação a ficar de pé. Nós vamos seguir o ponto 19, a bênção. Que Deus caminhe contigo e suas mãos te carreguem no colo quando necessitares. Deus habite ricamente em nosso coração e nos faça sempre cantar louvores em gratidão a Ele. Que os olhos de Deus estejam olhando para ti e seus ouvidos escutem o teu choro e tua aflição. Que a graça de Deus esteja conosco e seu sopro e alento nos deem vida. Que o Filho de Deus cresça em ti e o seu amor te conduza para casa, agora e sempre. Amém. Querem sentar? Os que amam Deus
Chega ao fim o Toque de Vida de domingo, trazendo este momento diferente e muito especial, com bastante música no culto cristão luterano aqui na Ubra TV. Obrigado por sua companhia conosco. E para saber mais sobre a Igreja Luterana e o seu trabalho, acesse ielb.org.br ou escreva secretaria@ielb.org.br. Uma abençoada semana para você e toda a sua família. Amanhã a gente se vê de novo aqui na Ubra TV. Até lá. Tchau.